Dentro da terapia vibracional, nós vamos falar hoje sobre como blindar a nossa família, nosso corpo, a nossa família, nosso lar contra energias negativas e energias que possam abalar a nossa saúde, a nossa tranquilidade, a nossa paz. Nós temos, vendo da forma da terapia vibracional, nós somos geradores de luz. Nós somos luz e geradores de luz. E como tal, nós temos a capacidade de emanar essa luz e fazer bom uso dela. Isso não é ensinado para a gente porque é uma forma de haver um certo controle sobre as pessoas, dizendo que elas não têm capacidade de se autoproteger. E ela precisa de proteções externas e a sociedade, a ciência vende essa proteção. E pagamos caro por essa proteção. Só que, na verdade, nós temos essa proteção internamente. E nós temos que fazer uso dela. Eu sempre dou exemplo para as pessoas que eu atendo e para meus amigos e todos, que quando minhas crianças eram pequenas, dificilmente elas pegavam doença, dificilmente tinha algum problema dentro de casa, porque eu toda noite envolvia a casa na luz, eu emitia e expandia a luz para poder fazer essa proteção. E tomava muito cuidado, e tomava bastante atenção, né? Prestava bastante atenção em tudo que acontecia, nas pessoas que iam em casa e tudo que entrava dentro de casa. Eu tentava anular quando eu achava que a coisa não tinha alguma coisa que não dava certo e fazia com que houvesse um equilíbrio e uma harmonia de energia dentro de casa. Meus filhos praticamente não adoeciam, né? Uma vez ou outra, por algum motivo delas mesmo, mas não porque pegou, né? Tem criança que pega diarreia e não sei o que, de coisas que come, que é alergia de tudo, e lá em casa nunca teve esse problema. E eu acho que é obrigação dos pais, do casal, das pessoas que moram na casa, fazer esse blindamento, né? Essa blindagem da onde mora, do lar, para que haja saúde, seja um lugar saudável, um lugar gostoso de morar, um lugar leve, que as pessoas se sintam bem. E isso depende só da nossa energia. Então, uma forma de se fazer isso, e todos nós temos essa condição, todos nós temos essa capacidade de fazer isso. À noite, parar antes de dormir, deitado mesmo, pode ser, ou sentado numa cadeira confortável, mas relaxa. Pensa numa luz branca que começa a envolver o nosso corpo, envolve o nosso quarto, envolve a nossa casa, envolve cada uma das pessoas que moram ali, e faz uma redoma e faz uma cúpula de luz em volta, em cima, toda a casa, e embaixo, numa continuação, como se fosse uma esfera, para proteger as energias que vêm de cima, dos lados, de baixo, de todo canto. Isso não é uma imaginação, isso funciona. Isso realmente porque nós somos luz. Não somos apenas um corpo físico caminhando por aí, precisando de antibióticos toda hora, precisando de distrações toda hora, precisando de um monte de coisas externas toda hora para se sentir feliz. Nós somos a luz. Então nós temos que assumir isso e tentar, na medida em que pode, todo momento que puder, de uma forma com constância, fazer com que essa luz se expanda e essa luz ela envolva todas as pessoas. Dessa forma, você vai estar blindando a sua casa
contra energias que não são boas, ou de pessoas, ou de sei lá do que for que estiver passando ali. Muitas vezes entra, passa e pega e não é bom, né? Muitos dos nossos pensamentos são influência dessas energias, muitas emoções também, e muitas vezes nós atraímos essa energia pelos nossos pensamentos e emoções. É das duas vias. E envolvendo a nossa casa numa luz, a gente evita essas duas coisas, tanto de atrair como de ser atraído, deixando a nossa casa muito mais leve. A minha casa aqui, onde eu moro, todo mundo adora vir aqui. Eles gostam porque eles se sentem muito bem. E eu gosto disso. E eu todo dia preparo a casa para ter proteção, para ter um bem-estar, para ter luz e para que nada aconteça aqui. Como essa aqui é uma casa, por exemplo, é uma casa alugada. Quando eu entrei aqui, eu sentia muitas vibrações e muitas coisas diferentes. Via vultos, barulhos e assim por diante. Determinados lugares da casa eu sentia algumas energias estranhas. E com o tempo, todo dia fazendo a mesma coisa de envolver. Hoje é uma outra casa. Isso todos nós temos essa experiência de morar em lugares que já foram morados por outras pessoas e que as pessoas vão deixando coisas, energias para trás. E que muitas vezes não, independente de serem boas ou não, elas não coincidem, não batem com a nossa. E como não é mais aquelas pessoas que moram ali, então a gente tem que limpar, deixar só a nossa energia. Nós podemos fazer isso e nós podemos assumir isso perante o nosso corpo, primeiro o nosso corpo, mantendo todo o nosso corpo envolto numa energia boa, depois a nossa família, nosso lar, nossa casa e assim por diante, até à noite sentir vontade por um amor, envolver todo o planeta, toda a humanidade e emitir a sua luz para todo o universo. Isso dá uma diferença muito grande na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado disso e eu acho que... E tem outras dicas que eu gostaria de passar, como por exemplo, alguns pensamentos que nós temos ou emoções imediatamente se transformam numa doença. Podem se transformar numa doença, numa gripe, numa doença qualquer, numa virose, numa infecção qualquer, até num tumor e coisas assim. E como a gente então se prepara para não deixar isso se transformar numa abertura para pegar coisas, né? Isso também tem um outro processo, um pouco mais, para a gente tem que ter um pouco de conhecimento que eu poderia passar mais adiante. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like e se inscreva no meu canal, que eu vou continuar dando muitas dicas para vocês. Um abraço para todos.